Agora sim, né? Boa noite a todos. Boa noite. Sejam aqui bem-vindos ao São Meditando de Jesus, a nossa reunião pública. E a gente faz uma transmissão também pelo online, né? Para quem não pode vir presencialmente, também tem a oportunidade de ouvir a palavra do Evangelho, né? A gente começa sempre com uma oração, depois nós vamos... começamos primeiro com a Dona Celina, só que isso não é transmitido, né? Que a Dona Celina prepara o ambiente, fala coisas importantes sobre o Evangelho, né? Para harmonizar o ambiente. Depois nós vamos ter uma palestrinha sobre o livro Fonte Viva, depois o tema do Evangelho. Aí, assim, com o espírito mais preparado, nós vamos estar prontos para vibrar, né? Fazer as vibrações, fazer doações de energia para o mundo, né? Posteriormente, vamos ter os passes e todos vão ser convidados a participar. Aí, para encerrar, receberemos a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes e finalizaremos o nosso estudo com uma oração. Então, eu convido a todos. Convido a todos a respirarem fundo e receberem as energias que nossos amigos espirituais estão aqui depositando, para que possamos fazer essa conexão com essas vibrações, a conexão com Jesus, e pedir para que nós tenhamos um bom estudo, que as nossas mentes e corações estejam focados, prestando atenção nos ensinamentos, que possamos extrair reflexões que possam realmente colaborar com o nosso aprendizado, com a nossa evolução. Todas essas teorias possam nos ajudar a impulsionar nossas ações na prática do bem e na nossa reforma íntima. Que assim seja. Convido agora a Gisele para fazer da palestrinha do Fonte Viva. Boa noite a todos, que a paz de Deus e Jesus possa nos envolver. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Fonte Viva, o capítulo é o 78. Pode passar. Como sempre, o Emmanuel ele se utiliza de um trechinho bíblico, que é hoje a carta de Paulo, que diz: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. O que Emmanuel quer dizer, né, com isso, se utilizando desse trechinho da carta de Paulo? O que seria a enxertia divina? Pode passar, por favor? Relembrando que na agricultura, o enxerto, o que seria o enxerto? O enxerto é uma técnica da agricultura onde se unem duas espécies de plantas com o objetivo do melhoramento na produção de frutos. E a enxertia divina, o que seria então? O método que Deus se utiliza para que nós aprimoremos o nosso espírito. Pode passar, por favor? E aí, Emmanuel diz que toda planta espiritual, olha só, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Então, se Deus nos vê como uma planta, ele faz essa enxertia divina, traz dentro de nós os seus princípios, as suas leis morais, para que nós possamos progredir. E isso está de acordo com a questão 115 do Livro dos Espíritos, onde o Allan Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Então, quando Deus nos cria, ele embute em nós as leis morais, mas ele nos cria simples e ignorantes. Todo mundo parte a partir, né, tem a mesma origem,
Mas aí o que acontece? A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-lo de si. Então, o que Deus faz? Ele embute os seus conhecimentos, as suas leis morais, no espírito reencarnante, e vai caber a cada um desenvolver isso, para que se aprimore até chegar, quem sabe um dia, né, próximo pelo menos de Deus. Pode passar? E ainda o Emmanuel fala, o pomicultor celeste, ou seja, Deus, nos confere precioso recurso de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Então, qual que é esse método, né? Como que ele faz isso? Ele embute as suas leis morais na nossa consciência. Então, o espírito, ele traz na sua consciência as leis morais. Pode passar? E como que a gente vai fazer para trabalhar essas leis morais? A construção da felicidade na vida eterna inicia-se na construção do reino de Deus na vida terrena, através do cumprimento da lei de amor, justiça e caridade. Ou seja, é necessário a reencarnação, é necessário que nós vivamos no plano terreno para exercitar as leis morais, as leis de Deus. E desenvolvendo essas leis morais, nós estaremos construindo a verdadeira felicidade. E aí, Mateus diz que se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Não só guardar, mas também desenvolver, né? Colocar em prática. E as leis morais, elas estão ao alcance de todos, e com todas as suas consequências. Se colocar em prática, né, as consequências serão boas. Recorreu frequentemente às parábolas e às situações do cotidiano, a fim de interessar e atingir os seus ouvintes. Então, relembrando que Jesus Cristo, ele passava o ensinamento, ele fazia despertar essa enxertia divina através das suas parábolas, né? Relatando as situações do cotidiano para que, né, a pessoa se identificasse com a situação, parasse para pensar e procurasse ao menos colocar em prática os ensinamentos do Cristo. E nessas histórias e nos exemplos, utilizou coisas simples e pessoas humildes para evidenciar que seus ensinos estavam ao alcance de todos. Ele despertava, então, o interesse da pessoa em ouvir o que ele tinha a dizer e, principalmente, colocar em prática os seus ensinamentos. E uma dessas parábolas que ele falou, que tem muito a ver com o tema de hoje, é a parábola da pérola. Pode passar. Eu não vou falar dela em detalhe. A parábola da pérola, em resumo, o que ela Está funcionando? Não. Detalhe, né? O que ela fala em resumo? Né? Qual que é a comparação? A concha que produz a pérola seria o nosso corpo físico. E para produzir a pérola, a gente sabe que entra um corpo estranho dentro da concha, né? Que vai se transformar em pérola. Esse corpo estranho seria o nosso espírito. Imagina o nosso espírito entrando no corpo material, como corpo estranho ali, né? Como aquele corpinho estranho dentro da pérola, para se aprimorar. E aí, ao longo da vida, o que a gente vai adquirindo? Conhecimentos, virtudes, que seria o nácar, aquelas camadas que vão revestindo o corpo estranho para formar a pérola. Então, os conhecimentos que a gente vai adquirindo, os conhecimentos que nós já trazemos dentro de nós, os conhecimentos que são as enxertias divinas que Deus nos dá. E aí, à medida que a gente vai desenvolvendo isso, um dia a gente pode chegar a esse estado aqui de pérola, que é
auge, né? O estado da alma, a plenitude espiritual. É isso que a parábola da pérola fala. E, ao longo da nossa evolução, ao longo, né, esse NACA que ele falou, esses conhecimentos, à medida que a gente vai aumentando os conhecimentos, as necessidades do corpo material, elas vão diminuindo e vai ocorrendo o quê? Depois do alimento material, chega um ponto que a gente começa a sentir falta do alimento espiritual. É aquele momento da vida em que a gente começa a se sentir incomodado. Certas coisas não satisfazem mais. Eu tenho um amigo que uma vez ele me falou, olha, eu estou numa religião que o conhecimento que tenho lá não me satisfaz mais. E isso acontece muitas vezes até mesmo sem a gente estar frequentando determinada religião. Aquele momento em que a gente é tocado pelo incômodo, pela insatisfação. Então, é esse momento aqui, ó, em que começa a faltar esse alimento espiritual. E esse alimento espiritual, pode passar, por favor? Como que ele pode ser buscado, né? Qual o meio mais prático, mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida? Porque é assim que a gente vai obter o alimento espiritual, melhorando a vida, né? Resistindo à atração do mal. Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Foi justamente o que a dona Celina estava falando, né? Que a gente tem que adquirir conhecimento para se aprimorar. E adquirir esse conhecimento diz respeito a nós estarmos dispostos a assumir o quanto de orgulho ainda preciso trabalhar, quanto de egoísmo eu preciso combater, o quanto de vaidade eu preciso ir diminuindo nas minhas atitudes. Porque esses são os maiores empecilhos para a nossa evolução. E o que, e quando, e como fazer? Aí os espíritos respondem para Allan Kardec: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a mim. E aqui cortou. Que eu me lembro que conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Então, o que os espíritos querem? Colocar a mão na consciência e ver o que eu ainda tenho de defeito a ser trabalhado, né? E corresponde justamente com o que a dona Celina estava falando. A gente não tem que se preocupar com o que o outro faz, eu tenho que me preocupar com as minhas próprias ações. Pode passar? E o Allan Kardec, ele fala, é pela educação muito mais do que pela instrução que vamos atingir o progresso moral. Então, para poder colocar em prática a enxertia divina, não basta só adquirir conhecimento. Eu tenho também que me educar. Educar é colocar em prática os conhecimentos propostos pelo Cristo. Então, que possamos pensar nisso e que fiquem todos com Deus. Agradecemos a palestra da Gisele, né, que nos trouxe muitas reflexões, e agora convido o César. Não? Quem? Dona Celina. Ah, desculpa. Dona Celina, para falar sobre o Evangelho. Obrigada. Estou aqui de volta. Laços de família. Eu vou falar sobre a família. Aí, eu gosto muito dessa frase aqui, por isso que eu trouxe. Ó. Aí, a energia mais poderosa do universo é o amor. Porque o amor é de todos os mundos. De todo mundo. Do universo. O universo de amor. Então, se a gente não
Porque o amor que é uma energia que emana do divino de Deus aos nossos corações. Viu? Não tem saída. Ou ama ou ama. Então, hoje a gente vai falar sobre a família. Essa aqui é uma família que já, em muitas encarnações, eles se encontraram. Muitas vezes numa cidade próxima, outras vezes na própria cidade, outras vezes no bairro, outras vezes na rua, até entrar dentro da casa. Então, esse percurso vai tirando as diferenças. E vai o quê? Entrando na frequência vibratória um do outro. E se encontrando no plano espiritual, eles se combinam e é aprovado pela espiritualidade e formam uma família. Vem primeiro, normalmente, nem sempre, vem o pai, depois vem a mãe e em seguida os filhos. Todos já foram amigos de muitas encarnações. Mas acontece que pode vir um estranho lá no mundo. Sabe aquela família que tem 4 filhos, mas todos estão muito bem, estudam, vêm para casa, obedecem, crescem, estudam, beleza? E tem um que não vai? Ovelha negra. Ele diz que ele é ovelha negra e que ninguém gosta, porque ele não tem sorte, não tem, mas olha, ele fica só ovelha. Debatendo. Não aceita os conselhos, a lei da família, o universo da família. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, principalmente entre os parentes próximos, são espíritos simpáticos unidos por relações anteriores. Aí, eu falei, já conhecia bem antes, porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele não vai pôr estranho, porque daí você morre, você briga, você guerra, tem dinheiro. Muitas famílias acontecendo assim. Por quê? Porque não seguem aquele critério de Deus, marginalizado. E isso é um assunto que a gente tem que sentar para a gente poder tirar as dúvidas. Então, eles foram unidos por relações anteriores. Mas também acontece de espíritos serem totalmente estranhos à família. Não nada serve, porque eu gosto mais do outro que de mim, porque isso, que eu não conhecia, eu vou embora, eu vou sumir da sua vida, eu vou sumir de casa, é assim. A gente já conhece essa história. Eu, pelo menos, conheço porque a minha família tinha 12 filhos. 9 homens. Então era triste. Olha só o que acontecia lá. Quase como, né? Aí então, aqui ele vai para o trabalho. Olha o ovelha. Está tendo uma triste dúvida. Obedeço os conselhos do anjinho, da mãe que ensinou, que recomendou, ou vou aqui para o capetinho? O capetinho é só no sentido de curar, né? Porque capeta é espírito trevoso, obsessor, do mal, capeta, demônio, assim isso. A tarefa não é difícil, como poderíamos pensar. O Espiritismo só veio para facilitar. O Espiritismo não muda a vida de ninguém, não quer mudar a vida de ninguém. Ele apenas apresenta os projetos de Jesus, através dos evangelhos e das perguntas que Kardec retirou. Todas foram inspiradas nos evangelhos de Jesus. Tanto que o nosso evangelho é racionalíssimo. Então, desde a infância, a criança já manifesta os instintos bons e os maus. Isso é real, a gente pode observar. Não pode tapar os olhos, não. Meu filho é danadinho, você tem que aceitar e corrigir. Não é para bater, nem socar, nem jogar no castigo. É para conversar. É para conversar e mostrar o errado que ele está fazendo e mostrar o lado certo. Mas a gente primeiro, os pais têm que dar exemplo. Não adianta eu ensinar se eu não faço. Eu estava falando aqui. Os bons ou maus, trazidos de sua encarnação anterior. Tem que faltar, né? Assim, criança manifesta bons ou maus. Eles estão trazendo esses defeitos da encarnação passada. Porque quando a criança nasce, ela já traz todos os defeitos do passado num determinado tempo para ela ver se ela consegue, né, recuperar o mal que cometeu e ir bem. Então, para nós espíritas, nós não temos pecados. Nós temos erros.
gente apaga o errado e escreve o certo. Como a professora ensina. A aluno vai lá escrever errado, a professora chama e fala, olha, está errado. Vamos pagar? Paga. Hoje nós estamos aqui reparando dúvidas, reparando erro e tentando escrever o certo. O Kardec é mais profundo, ele diz assim, não se desespere, não tenha medo e não tenha anseios de medo, temor. Vale o esforço que você faz para conseguir algum ponto. O esforço que nós fizemos para chegar aqui. O esforço que cada um de nós fez para poder montar a linha ali, pesquisando, procurando. O esforço que eu faço para dar uma ajuda para uma pessoa. Isso que vale. Não é que cheguei primeiro, não. É o esforço que a gente fez. Porque tudo é energia, então vai ser contado com frequência vibratória. Você não está entendendo? Ali. Nossa. Misturou tudo. Vocês não conseguiram. Aqui. A família com algum grau de evolução. Essa família aqui. Ela já vem com um grau de evolução. O que aconteceu? Tem dois não só? Tem dois não só. Um grau de evolução. A família, para aceitar um capetinha desse aqui, desse nervosinho aqui, ela tem que ter um grau de evolução muito grande para ela poder aceitar. Por quê? Porque senão vai resultar, não vai dar certo. E eu acho que vocês já perceberam que tem família que briga o tempo todo, o filho mata o pai mata o filho, mata a mulher, não tem? Então, isso. Então é uma vida dura que vamos ter que viver, é uma expiação. Como nós estamos passando por um mundo de regeneração, encarnar aqui na Terra não vai mais para fazer expiação. Quem está encarnado está. Quem não está, não vai encarnar mais aqui na Terra, não. Até 2050, a gente vai ter uma grande peneirada de espíritos que vão voltar para o plano espiritual. Por quê? Uns vão se preparar para voltar. E outros vão, mas não vão voltar mais na Terra. Vão voltar num outro mundo que chama Kiron. Não dá para. Estou só dando uma pincelada. Então, isso é muito bem estudado. Por quê? Porque ele, se deixasse ele numa família de pais maus, eles também, em vez de ele melhorar, ele ia piorar. Ele ia piorar. E a Lácio, ele vive, ele é cerceado por muitos comportamentos que ele quer fazer, pela família ele não consegue fazer. Os irmãos vigiam, tomam conta, não deixam. Ele ainda continua praticando os erros, mas menos. Então, quando ele desencarnar, ele já não vem mais assim, ele já tem um pouco de limpeza na aura dele. Por quê? Por bem ou por mal, ele praticou menos. Porque cada encarnação que a gente tem, é muito difícil a gente não evoluir. É muito difícil. Nem que seja um pouquinho só de a gente evoluir. Famílias de espíritos com semelhanças em gostos e habilidades, já existe nelas identidade de progresso moral. É isso que eu falei, tem que haver progresso moral. Porque se não houver o progresso moral, não pode pôr um cara assim na família. Vai deixar todo mundo apavorado, nervoso, vai ter briga, vai ter ódio, vai ter tudo. Então, o que acontece? Não há evolução, não há involução, ao contrário. Você conhece... Moral se conhece de muitas encarnações. Após cada existência, terão dado um passo a mais na caminhada em busca da perfeição. Tá vendo? Depois dessa encarnação, ele vai voltar para lá melhorzinho. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição e semelhança. E felizes por estarem juntos, procuram-se e formam-se famílias. Quer dizer, formam família, mas é com o aval do plano espiritual. Eu gostaria que ele fosse minha mãe, eu gostaria que ele fosse meu pai.
aceito? Pode dizer, não, eu não quero ser seu pai, não. Eu não quero ser seu pai, não aceito. Né? Então, quando vem a frequência vibratória lá, eles colocam. Vai ter alguns aqui que eu não meio, vai, mas é pouco sem muita importância que dá para ser corrigido. A reencarnação não os separa, a não ser momentaneamente, quando a gente vem para cá. Por exemplo, os meus pais já foram todos, os meus irmãos também já foram todos. Então, a gente está separado fisicamente, mas espiritualmente não estamos, não. Porque todas as noites, essa noite mesmo, eu tive com os meus irmãos. Quando a gente deixa o corpo na cama e dorme, o corpo fica ali, mas o espírito vai dependendo da frequência vibratória dele. Ele vai estagiar lá, a noite toda. Por isso que a gente chega de manhã e fala, isso é minha mãe, isso é meu irmão, isso não sou meu, você encontrou. Só que, muitas vezes, também vem espíritos de outras encarnações. E a gente lá na hora a gente lembra. Mas quando entra no corpo, nosso cérebro não transmite. Nosso cérebro é muito reduzido para tantas informações espirituais. Eles são conhecidos, mas são de outras encarnações. Então, quando você entra no corpo, você esquece. Após duas espécies espirituais e as famílias pelos laços corporais. O que significa? Significa que quando a gente é família já espiritual, a gente continua se dando bem em casa. Não tem rixa. Não tem rixa. E quando ele é só moral, aliás, corporal, a gente entra em atrito. Porque a gente não está afim, não tem nada de espiritualidade ali, é só interesse da matéria, de coisas. Por isso, muitos casamentos vão por lá para baixo, porque casa quer ficar rico, quer se expor, quer ter status, quer dinheiro, né? Quer vida boa. Então, quando desencarna, não tem nenhum motivo para se encontrar, porque aquele interesse já ficou na Terra. E agora? Sim, eu sabia, não sabia. A gente vai para um lado e vai para o outro. Aqui. Olha aqui. Esse que é fogo, né? Que é debochando e no estudo e tudo. Aí o que ele faz com a irmãzinha dele? Fica ali, fazendo eu chorar, briga, né? Briga aqui, a mãe fica triste. Esses dois são laços corporais, o interesse da matéria. Eu costumo dizer assim, que aquele espírito que tinha na casa da minha casa, desses 9, tinha 2. 2 que faziam me passar vergonha. Faziam meus irmãos, porque eu não percebi. E faziam meus irmãos passar vergonha. Meu pai era muito quieto. Isso eu vivi na pele, para dar exemplo. Então, por vezes você vê que a mãe fica triste, minha mãe chorava, meu pai ficava nervoso. E era isso a vida nossa. Laços corporais. São espíritos menos adiantados e combinados vêm encarnar entre eles com o objetivo do progresso. As fortes provas são quase sempre um indício de um fim. Quando vem uma prova muito forte, quando a pessoa se libera do corpo ali, que morreu espiando, ela já se liberou. Daquela prova ela não precisa mais. Na próxima encarnação ela é livre daquele compromisso. É um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas com amor, sem revoltas. Os pais que tudo fizeram para o progresso moral dos filhos e não conseguiram, podem ter a sua consciência tranquila. Por quê? Porque a mãe fica, puxa vida, meu filho, fica tanto, são todos bons, são todos ali, são novos, são isso aqui. Esses dois a pessoa dá para trabalhar. Quando alguém chegava lá na porta da casa e chamava pelo nome dele, ele sabia que era minha mãe. Comprava, não pagava, emprestava as coisas dos outros, não entregava, e era vergonha de todos os meus outros irmãos. E era mesmo, porque quando eu chegava, ele ia em cima dele. Então, isso é duro, né? O que acontece? A mãe sofre e evolui, os pais sofrem e evoluem. E ele aprende um pouquinho, porque durante esse tempo ele fez coisas erradas, mas aprendeu.
na próxima encarnação, ele vai ver na plano espiritual depois as chances que ele teve e não aproveitou. Então ele volta e vai fazer isso. Você viu, né? Aí, olha aí. Esse aqui é o bom vida, não quer nada, não quer estudar, não quer nada. Olha os outros, estão pesquisando, estão estudando. Os verdadeiros laços de família não são os consanguíneos. Porque a gente ouve muitos pais falar assim, o meu filho é a vida, eu mato, tem uma coisa no meu filho. Filho de Deus, porque é o Espírito que é eterno. O corpo é apenas uma vestimenta. Ele fica ali, você é pai, você é mãe, só o corpo. Do Espírito, nós não somos dos nossos pais. Não foi nossos pais que foram nossos filhos. Isso é coisa de Deus. Então não tem como a gente escolher, deixa no ponto de Deus. É proibido matar? É. É contra a lei de Deus? É. Agora, vai ter que dar vida. Vai ter que pegar aquele que matou, como filho, como filho, vai fazer oportunidade. Aí, é daí que surgem essas queixas. Porque traz aquela vibração de horror, né? Tem raiva do pai, o pai não soube essa raiva do filho, então do lado para o quê? Para a humanidade. Atrás. Então, os verdadeiros laços de família não são os consanguíneos, mas a simpatia é a união de pensamentos que unem o espírito antes de vir para cá, durante a vida aqui e depois da encarnação. Lá eles se encontram de novo. E é real isso. Eu posso afirmar para vocês que é real. Se você não acredita, você nunca vai ver isso. Se não acredita, por que você vai ver? Entende? E é real, a gente está sempre em contato. As pessoas que falam assim, eu não tenho, meu marido morreu, tem 6 anos e meio. Então, você não pensa, tem, mas de dia só assim físico, porque espiritualmente ele está comigo. Nossa, quanta coisa que eu fico em casa, embrulhada lá, até às vezes eu não faço. Ok, vem ajudar, né? Deixa ele espera um pouco. Eu deixo de uma volta, dá a volta, a porta não fecha direito, não fica até roxo no dedo. Querendo trancar a porta. Não faço. Aí eu volto lá, às vezes até deixar. Eu aprendo a trabalhar, né? Eu falo para eles, aprendo a trabalhar com os outros espíritos, você não se corre aqui. Então a gente tem esse intercâmbio. Não é obsessão, não. A obsessão é quando o espírito quer maldade. Ele não quer, ele ajuda. Às vezes eu estou procurando uma imagem no Google, né? Quando eu volto, tem 2, 3 imagens que eu escolhi qual que é. Eu busco o pessoal da tecnologia lá e dei todos os bem, é real isso. Se eu vou estar com um espírito estranho que fica quando coloca na minha cabeça, coisas ruins na minha cabeça, pensamento negativo e tudo, então eu melhor para os meus parentes, que são bons para mim, eles foram todos muito respeitosos, meus 9 irmãos. Foram todos respeitosos com a gente, que era mulher, com 3. Então, tá vendo? Então eu convivo com eles. Antes e depois eu vou conviver. Ó Espírita, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando vós produziu um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para cá. Está tudo mexido aí, não sei o que aconteceu, viu? Eu não. Deus permite encarnações em família de espíritos antipáticos ou estranhos, com dupla finalidade de servir de prova para alguns e por meio de evolução para os outros. Os maus melhoram-se pouco a pouco, com o contato com os bons, e pelos cuidados que deles recebem. Os bons evoluem. Quer dizer, se tiver paciência com seus irmãos, com seus parentes, com seus filhos, quanto de paciência de amor você jogar sobre eles, melhor para você e melhor para eles. É aquilo que eu falei outra vez. Rezar para mim. Ninguém quer rezar para mim.
E nesse ponto eu fiquei dizendo, será que é difícil rezar para mim? Porque você sabe que rezar faz bem. Porque se você não soubesse, você rezaria, não adianta nada, não. Quando você reza o seu ministro, você vai desarmando ele. Se ele manda energia ruim para você, você está mandando pressa, depois você fez lá e volta nele. Ele vai aqui para aquele. Você está vendo? Então tudo tem uma função nessa vida. Não é assim à toa. A família por laços corporais são frágeis. Ele disse, extinguem com o tempo e frequentemente dissolve-se moralmente. Já na idade secular, tem gente que vive a cada 7, 8, 10 vezes. Quando a união é espiritual, esses laços se fortalecem e se estreitam e evoluem com a convivência. Entendeu? À medida que vai. Vamos lá? Vai dar muito tempo. Aí, gratidão. Olha aí. Olha lá, o bonitinho já vai embora. Não quer mais saber da família. De todas as provas, as mais penosas são aquelas que afetam o coração. As pessoas suportam com coragem a miséria e as provações, mas sucumbem com o peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Quanto à tristeza natural que experimentam por causa do insucesso, Deus diz, falta um pedaço de baixo. Dá uma paradinha de baixo. Eu vou explicando aqui enquanto isso. Viu? O que acontece? Acontece isso aqui. O homem, ele é forte, ele é poderoso. Ele é forte, ele é poderoso. Só que, você vê, quanta coisa ele descobre, né? Ele descobre as bactérias, os vírus, produtos químicos. Ele transforma esse supersônico. E tudo que a gente vê aqui na Terra, né? A inteligência humana. Ele vai ter tudo para mim. Mas quando se trata de uma ingratidão no coração, no amor frustrado, aí ele fica daquele jeito. O coração partido, o coração triste, né? Olha lá. O coração dele está assim. A dor moral, quando a gente perde a vida, perde a esposa, é demais. Vocês nem facilitam para conhecer. Vocês nem querem. É muito duro. Por quê? Porque a gente veio com uma energia dupla. E essa energia só nessa hora que se separa. Nenhum ser na Terra é capaz de separar. É interessante porque tudo isso que eu estou falando para vocês, eu passei. E continuo passando. É uma vibração terrível. Não é, Simão? Então, e é duro, é difícil, porque é uma energia que vem para completar a outra para fazer uma caminhada. E de repente, sai. E essa é o homem próspero. O homem que eu falo no sentido do homem e mulher. A gente próspera. Porque não tem, você se vê sozinho. Até que vai a sintonia estreitando. A ingratidão. Acabou? De todas as provas, as mais penosas são aquelas que afetam as pessoas que suportam com coragem a miséria e as provações, mas sucumbem com o peso daqueles desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Quanto à tristeza natural, está tudo sem sentido. Quanto à tristeza natural que experimentam por causa do insucesso, Deus lhe reserva uma grande e imensa consolação. Então a gente pode ficar tranquilo, se você fez a sua parte, tenha consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor para o meu marido, eu fiz, e eu não tenho remorso de nada. Em relação a ele. Fica na taxa desse remédio, fica me matando. Eu falei, não posso. Se eu pagar com esses remédios, eu vou comprar roupa, sapato para mim? Não. Como é que eu fico depois de ser lá? Jesus falou, fica paciente. Ele falou, fica paciência. Fica paciência com esse remédio. Tá vendo? Então, é um comprometimento que a gente faz
tarefa, mas aí, como diz aqui embaixo, lá para você. Agradecemos a dona Celina, que nos trouxe as reflexões do Evangelho. E agora que nós estamos já iluminados, vamos dizer assim, né? Cheios de energia dentro do nosso espírito, vamos aproveitar essa oportunidade para fazer esse momento de vibração. Então, vamos nos imaginando como um salão cheio de luz, cheio de flores, e que possamos entregar flores para todos aqueles que amamos no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Hoje o tema família é tão importante porque é da onde nós começamos a aprender a amar da forma tão universal, nesse experimento que é dentro da família. Que possamos vibrar para que o nosso lar, nossa casa, seja sempre repleto de luz, de flores, de alegria, de fraternidade e compreensão. E que mais podemos fazer além da família? Podemos vibrar pelos desconhecidos que perambulam pelas ruas, que necessitam de uma palavra amiga, que não tem nada, nem um alimento material, nem um alimento espiritual, que possamos levar para ele as melhores energias, os melhores sentimentos, para que eles sejam acolhidos pela espiritualidade, fortalecendo o espírito deles, fortalecendo a fé deles. E que possamos também ser colaboradores nessa caminhada, quando cruzarmos com eles, nos faróis, nas ruas. E se não tivermos nada material para oferecer, que possamos oferecer um sorriso, uma atenção, um olhar. Possamos elevar todas as nossas vibrações também para as pessoas que estão doentes nesse momento, nos hospitais, os médicos, enfermeiros, toda essa equipe maravilhosa que trabalha nesse mundo terreno para curar o corpo, para aqueles também médicos que trabalham com a parte psicológica, que ajudam as pessoas tentar superar os problemas de depressão. Vamos vibrar também por todas as casas de Deus, as casas espíritas, evangélicas, católicas, todas aquelas que levam a palavra de Deus, o alimento espiritual. Que todas essas pessoas que levam a palavra, o que têm o dom, o que receberam a missão, o que seja o que for, se imbuem nessa missão de transmitir, que tenham sabedoria, que tenham discernimento, que tenham intuição para bem poder levar o Evangelho. Vamos vibrar por todos aqueles que caíram no erro, estão presos, ou estão na rua ainda cometendo crimes, delitos, que eles possam ser atingidos no coração pelo amor de Deus. Que a reflexão caia sobre as mentes dele para que a consciência das leis morais possa despertar-lhes no sentido de mudar, de refletir, de tentar buscar positiva para com o próximo. Vamos vibrar por todos os nossos governantes, por todos aqueles que têm a responsabilidade de governar uma cidade, um estado, um país, que eles possam ter sabedoria
e nós, como povos, também possamos fazer a nossa parte, contribuindo com responsabilidade como cidadãos, de toda e qualquer maneira que pudermos ajudar. Vamos vibrar também pelo plano espiritual, pelo umbral, pela crosta, pelos vales dos suicidas, para que possam receber um amparo espiritual. Vamos vibrar com todo carinho por todos os lares. Vibremos por nós mesmos, pedindo ao Mestre Jesus que possamos ser amanhã sempre melhor do que hoje. Que assim seja. Agora convido os passistas a se dirigirem à sala de passe. Aqueles que quiserem tomar passe vão ser encaminhados. Do livro Sempre Melhor, de Luiz Carlos de Luca, os problemas que nos atingem estão apenas querendo quebrar as ilusões deturpadas que fizemos a nosso respeito. Sobretudo a ilusão de que somos fracos, incompetentes, doentes e sem merecimento para uma vida de realizações positivas. Quando solucionamos uma dificuldade, mostramos a nós mesmos que somos melhores, maiores do que julgamos ser. O homem tende a agir de acordo com a imagem que faz de si mesmo. Olhe-se como aquele explorador que penetra o garimpo em busca de pedras preciosas da sua alma. Façamos isso diariamente, de preferência antes de iniciarmos as nossas atividades, como se estivéssemos tomado nosso café da manhã. Estaremos alimentando nossa alma com nutrientes poderosos capazes de afastar os sentimentos de inferioridade que afetam a maioria das pessoas. Amai-vos uns aos outros, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Esperança sempre. Haja o que houver, jamais percas a esperança em relação ao futuro melhor, que talvez não se mostre tão distante assim. Pois o triunfo do mal não passa de aparente vitória das forças que, de maneira inútil, teimam em conspirar contra a fatalidade do bem. Embora de maneira que se possa parecer imperceptível, a cada instante tudo emerge da sombra para a luz, e sobrepondo-se aos maiores obstáculos, tudo se engrandece dentro da própria luta. O fracasso transitório é a experiência que se acumula para o êxito definitivo, e a menor queda não passa de indispensável exercício à conquista de maior equilíbrio. Não albergues o pessimismo em teu espírito e nem escolhas estacionar à margem do caminho, desistindo da jornada, e cedo ou tarde, o positivo das leis da evolução deverá se tomar e concluir. Ao alcance das mãos, para as orações. Não destruas onde não possas edificar, que as suas mãos não se transformem em martelos do mal, reduzindo a escombros as tintas construções do bem, que sejam elas escolas das iniciativas novas, apoio aos inexperientes companheiros de boa vontade, retaguarda das tarefas de amor aos semelhantes. Das suas mãos jamais cessem de aplaudir a coragem dos que realizam. Que não sejam omissas nas obras de benemerência. Que participem com alegria do mutirão da caridade.
Descruza os braços e estende as mãos. O Senhor precisa delas. Não raro, a sensação de culpa tem nos afastado da felicidade e criado muito sofrimento em nossa vida. Os erros que cometemos, quando não vistos com as lentes do amor e da humildade e do perdão, podem nos dar a sensação de que somos criaturas horrendas e abomináveis, dignas apenas de castigo e de dores. Vamos nos enxergar como Deus nos vê. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Posso ter me equivocado muitas vezes, cometido os maiores deslizes do mundo, mas Deus continua me vendo como um diamante de grande valor, ainda que momentaneamente encoberto pela dama dos meus erros. Enumera igualmente. Quando te dispuseres a listar as inúmeras provas que tens enfrentado na existência, não te esqueças igualmente de enumerar as bênçãos que nela tens recebido centuplicadamente. Os teus dias de tranquilidade são muito mais numerosos que os teus dias de aflição. Sorris bem mais do que choras. Acontecimentos positivos se te sucedem com maior frequência que os negativos. Contrapondo-se a tantas fases de doença, sempre desfrutaste de longos períodos de perfeita saúde. A tua mesa sempre foi mais farta que desprovida de pão. Contas com mais amigos que inimigos. Ouves, com certeza, mais palavras de incentivo que de desencorajamento. Dentro de todas as tuas lutas, embora não sendo tão expressivas quanto gostarias que fossem, experimentais mais vitórias que fracassos. Não há, pois, como negar que, mesmo estando presentemente em situação de sofrimento, tens muito mais a agradecer à vida do que dela te deixares. Ação inadiável. Não traças planos de trabalho que não se realizem. O projeto que não se concretiza é o cárcere da boa vontade. A necessidade pede ação inadiável. Fazer o bem é uma questão de iniciativa. É um desafio para as mãos e não para o lápis sobre o papel. Quem quer faz e planeja depois. Ante tanto a fazer, pequeno esforço representa muito. O mundo está repleto de técnicos da caridade que não conhecem a ciência de arregaçar as mangas. Polêmicas infindáveis acerca do auxílio ao próximo são uma das incoerências do amor. Movimenta-te no bem e o próprio bem, a pouco e pouco, te ensinará a melhor forma de praticar. Até quando você quer continuar sofrendo? Até quando vai continuar se ferindo em hábitos nocivos? Até quando vai se intoxicar com tantos sentimentos negativos? Até quando? Curar é limpar toda essa descarga móvel que se acumulou em seu corpo físico. E somente o amor é capaz de fazer essa drenagem nas camadas mais íntimas do nosso ser. Pois o amor é harmonia, é pureza, é vida gerando a vida. Do mal, e isso quer dizer que você estará escolhendo a saúde no lugar da doença, porque decidiu mudar seu comportamento. Com o perdão, você se limpa de mágoas e culpas, se livra das vibrações enérgicas prejudiciais à sua saúde. Com a fé, você aglutina forças divinas capazes de alavancar a cura das doenças mais atrozes. Com amor, você mergulha em um estado de êxtase tão profundo que doença alguma é capaz de resistir. O amor reestrutura, revigora, alegra, anima e fortifica. Ainda que seja mínimo. O teu esforço cotidiano, o cumprimento do dever, ainda que seja mínimo, embora quase nada te pareça ser, sempre há de resultar grandemente positivo
ainda que seja mínimo, o teu empenho de cada dia em realizar o que possas nas tarefas a que foste chamada a executar, fará que tua dedicação alcance êxito inesperado. Ainda que seja mínimo, o teu devotamento a uma causa de ordem superior em prol da coletividade humana cooperará de maneira decisiva para que o mundo se torne melhor. Ainda que seja mínimo, o tempo com que te consagras a servir aos seus semelhantes no concurso incessante das horas terminará por fazer significativa diferença no campo de teus ideais. Ainda que seja mínimo, não te furtes assim de doar de teu amor à vida em torno de ti, porque, em não se negando a germinar, é que a minúscula semente de hoje se transforma na frondosa árvore de amanhã. Jesus servia. A inteligência não brilha sem que as mãos detenham polimento. A evolução não se faz sem suor, sem que o espírito se embrenhe no cipoal do sacrifício. Não há título mais alto do que o servidor. Jesus servia. Em várias oportunidades disse que ele era para servir e não para ser servido. Se deseja ser feliz, basta que faças o bem. Tudo mais é acessório. Mistura-te e te distinguirás. Se qualquer um entre tantos, e serás único entre todos. Quantas vezes barganhamos com Deus um determinado benefício com a promessa de que, uma vez alcançada a graça, vamos nos tornar pessoas boas, caridosas e sem vícios. Não seria o caso de invertermos esse processo, tornando-nos desde já pessoas boas, caridosas e sem vícios? Pois é a partir dessa mudança de atitude que os nossos problemas começam a ser resolvidos. Quando mudamos a nossa atitude para melhor, mudamos a nossa energia para melhor. E a partir daí tudo começa a melhorar em nossa vida. Portanto, somos nós que desencadeamos o processo de criação de uma vida melhor, através de um conjunto de atitudes melhores. Não é mais possível conceber que simples promessas, orações ou rituais irão melhorar nossa vida sem que melhoremos o padrão de nossas atitudes. Nesse momento, nós vamos interromper o passe para a gente poder receber a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes, liderados por Bezerra de Menezes, que vem até nós, distribuindo fluidos, aplicando passes, envolvendo com elementos, nos acolhendo dentro do seu enorme amor, ajudar a curar nosso espírito, as nossas doenças espirituais, nos ajudar a curar as nossas doenças espirituais, nos auxiliar para fortificarmos a nossa fé, para que assim possamos ser meritosos na obtenção das curas. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, no auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos advosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. De teus santos espíritos, a fim que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos,
Movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Então, vamos dar uma continuidade no passo. Nem mesmo amanhã, se já despertaste para os reais valores da existência e se te conscientizaste de que és o responsável pela tua evolução, não mais permaneças na expectativa de que sejas convidado a fazer o que te compete. Não continues a esperar que a oportunidade de servir venha bater à tua porta, insistindo contigo, qual se insiste com uma criança birrenta que não deseja aprender. Ainda hoje, agora, neste exato momento, esquadrinha as tuas possibilidades de ação e, sem mais demora, põe-te a agir na realização do melhor. Para que cumpras com este ou aquele dever, não aguardes por chamamento particularizado e, em verdade, desde muito, através de inúmeras circunstâncias diferentes, de estar sendo interessado constantemente. Em verdade, todos os que solicitam a vida maior, tempo de preparação para fazerem hoje o que deveriam ter feito ontem, ocultam o propósito de não fazer, nem mesmo amanhã. Não te esqueças. Não te esqueças de quem foram as mãos que ergueram as pirâmides do Egito, que construíram a muralha da China, que edificaram o Colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia, o Empire State, o atual Onze, a Basílica de São Pedro em Roma, o Palácio de Versalhes, o Hospital Albert Einstein no Brasil. Mas não te esqueças de que foram igualmente as mãos que talharam a cruz do Senhor. Nosso verdadeiro DNA é de origem divina, como ouvi certa feita de um padre Léo. O significado espiritual da expressão DNA quer dizer Deus é nosso autor. Que imagem bela e verdadeira, Deus é o nosso autor. Deus é o pintor de nosso quadro. Portanto, como tudo aquilo que Deus faz é bom, eu também sou bom. Sua obra-prima, um artista chamado Deus, mas não sou obra pronta. O alicerce Deus colocou, agora o próprio homem deve se preencher de concreto divino para edificar a casa de felicidade, por meio da vivência de virtudes espirituais que te vem conhecendo através dos tempos. E é exatamente onde falta este concreto que aparece a área dos nossos pontos fracos. Como Deus nos educa. Existe, mas não espera que acreditemos em sua existência. Ama-nos, mas não nos concede privilégios. Escuta-nos as petições, mas não nos atende aos caprichos. Orienta-nos, mas respeita o nosso livre-arbítrio nas decisões. Auxilia-nos, mas não nos substitui no esforço a ser feito. Aponta-nos o caminho, mas não impede que dele nos desviemos. Quer a nossa alegria, mas não nos evita a tristeza. Dá-nos a semente, mas nos faz responsáveis pela semeadura. Ampara-nos, mas, se assim desejamos, não nos impede de cair. Quer-nos hoje, mas nos aguardará pelo tempo que for preciso. Sempre fará por nós a parte que lhe compete, mas não a parte que a nós compete fazer. É quase certo. É
quase certo que o número de pessoas que não possuem ou que têm seja infinitamente superior ao daquelas que têm ou que possuem. Estás entre os que têm, em meios a tantos, podem se considerar mais bem aquinhonados. Se enxergas relativamente bem, levas vantagem sobre milhares de cegos em todo o mundo. Se te movimentas com certa desenvoltura, a tua situação ante milhares de paralíticos é de privilégio. Se pronuncias palavras com clareza, comunicante com mais facilidade que milhares que lutam com a prova da surdez, da mudez. Será que te lembrastes de agradecer o pão à mesa, a água pura, o leito aconchegante? Agradecestes o prodígio da luz elétrica em tua casa, os milagres da tecnologia que te traz mais conforto à vida? Agradecestes o acesso ao livro, ao remédio, na farmácia, ao meio de transporte à tua disposição? É quase certo que, dirigindo-te a Deus, peças com veemências e agradeças com timidez. Observa as tuas mãos, repletas das bênçãos que não contas, e que hoje será o teu dia de agradecer por elas. Então, chegamos ao final. Eu vou fazer a oração final. Eu convido a todos a se conectar também com a espiritualidade, com Jesus, e agradecer muito pelas energias boas que foram nos concedidas, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco, refletindo. Agradecer aos mentores espirituais da casa, aos nossos mentores que nos acompanharam, na torcida de que possamos levar para a nossa um pouco de reflexão, um pouco de mudança. Que Jesus nos abençoe essa semana, que possamos continuar nessa senda de aprimoramento, de caminhada e de ação. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Queria aproveitar só para, antes de falar boa noite para vocês, deixar alguns recadinhos. A gente tem o curso de passe, né, que vai ser agora dia 15 de setembro. Né, então, estamos convidando aqueles que têm interesse de ser passista ou mesmo de aprender, né, sobre o passe, e falar com a Alzira, né, Alzira? Aí, vai ser um prazer aí recebê-los, para quem tiver e quem puder e tiver interesse. Nós também temos um trabalho que nós estamos fazendo nesse mesmo período, coincidentemente, que é a arrecadação da... A gente vai fazer umas pizzas aqui, vai fazer um trabalho aí, voluntário, né? Então a gente convida quem quiser ser voluntário para botar a mão na massa, literalmente, né? Fazer pizza, ou para contribuir com os ingredientes. Aí pode ser uma contribuição in natura mesmo, né? Entregando ingredientes tipo mussarela, calabresa, né? Ou se puder monetariamente também, tem uma caixinha lá fora para quem puder, tá? E também, além da confecção, depois a gente vai divulgar aí para vender as pizzas. Aí vocês vão ter deliciosas pizzas preparadas por nós, para vocês consumirem em casa, né? Então, a Rosângela, que está... Não é Rosângela, desculpa. A Rosângela está liderando nessa iniciativa, junto com outro centro. Então, quem tiver interesse, procura a Rosângela. Tá bom? Muito obrigada. Tem os estudos, né? Não posso esquecer. Importante. Nós temos estudos na casa, né? São estudos que vão aqui nas segundas-feiras, na terça, na quinta. Então, quem tiver interesse, manda e-mail para contato@samaritanos.com.br, que aí a gente direciona para o grupo de estudo. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos.